TV Santo Antônio. Sempre seguros. Esse é o nosso pacto. Estamos no ar e eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Edson Luiz Macedo, encarregado-geral da Central de Captaria do SESAC. Seja bem-vindo, Edson. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Edson, eu estou vendo aqui que você já herdou uma profissão que já vem desde a origem de seus pais. Conta pra gente essa história. Bom, meu pai sempre foi encarregado-geral, né, mestre de obras. Ele tinha um sonho de trabalhar na Odebrecht. Toda a vida do meu pai foi construção, a gente sempre foi barrageiro, né? Foi trecheiro, e vai para um canto, faz viaduto, vai para o outro, faz pedágio. Então a gente sempre estava viajando. E eu sempre achava bonita essa profissão do meu pai. Aprendi muito com ele, e com o decorrer do tempo a gente foi vendo que aquela área era a nossa área mesmo. Até no meio do caminho eu tentei desviar um pouquinho, ir para o lado da informática, só que a gente não tinha aquele ânimo, né? Não tinha aquela animação da construção civil. É verdade que entrar nessa grande empresa tem todo um significado familiar para você? Tem um significado grande familiar, porque o sonho do meu pai era entrar na Odebrecht, né? Ele passou a vida toda dele trabalhando de encarregado, mestre de obra, encarregado geral, e ele nunca pleiteou, né, a satisfação de entrar na Odebrecht. E eu fui chamado para o processo seletivo na Odebrecht. Eu não tinha até tanto interesse de trocar de empresa, só que como era o sonho do meu pai e ele falava muito de grandes construções, de grandes feitos, né? E o sonho dele de entrar na Odebrecht, aí eu acabei me interessando em participar do processo seletivo. E no decorrer do tempo, né, a gente vem criando esse sonho e a exposição aos desafios, né, aquela instigação de você aprender, desenvolver mais. Isso daí acaba trazendo um sentimento de satisfação para a gente. Que história bonita, hein, Edson? Daqui a pouco você vai ter que me contar um pouco mais disso. Pessoal, agora mesmo a gente volta. Plantar uma árvore para muitos pode parecer coisa simples, mas para esse casal é pensar na família. José Luiz e Francisca trabalham aqui na UHS Santo Antônio e de pronto aceitaram colocar as mãos na terra. Eu tenho um filho, então a gente tem que plantar para depois colher futuramente. Entendeu? No caso aqui, o filho vai colher, né? Exatamente. Sensação de plantar essa árvore. É algo importante. Legal. Além deles, muitos integrantes foram atraídos pelo verde das mudas, expostas no restaurante Pétala 2. Na comemoração alusiva ao Dia da Árvore, quem plantou, além de colaborar com a natureza, levou sementes de mudas para casa. Está contribuindo, né? E mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que precisar desse ar aí. Então vamos cuidar então da natureza. Já fiz a minha parte, já plantei a minha árvore. Com muito prazer. Plantaria mais se fosse possível, mas infelizmente uma já dá para fazer parte da, né? A ideia da campanha do meio ambiente é conscientizar sobre a importância do reflorestamento. Algumas espécies são de frutas, como o jambo, outras nativas da Amazônia, todas do viveiro de mudas aqui da obra. Desta vez, o Passa ou Repassa do Sempre Seguros focou na prevenção de queda de materiais. A dinâmica foi realizada na entrada do restaurante Margem Direita. Letra A, letra B, letra C, mão na orelha, valendo! Vamos lá! No game, a cada rodada, 2 participantes travam um duelo, que
que exige rapidez e principalmente conhecimento. O ajudante de produção Aldenir se deu bem. Eu acho que eu fui bem porque eu já trabalho com tubo roll já. E a pergunta só foi de tubo roll. Você acha que dá para aprender na brincadeira aqui, testar os conhecimentos? O que você acha dessa dinâmica? Eu acho muito legal porque a pessoa aprende várias coisas. Também que nem quando for subir em altura, verificar o cinto, se está tudo corretamente e amarrar a chave corretamente. A ação faz parte da campanha contra a queda de materiais do programa Sempre Seguros e percorreu os 3 restaurantes do canteiro de obras. E voltamos com o nosso bate-papo com o encarregado geral Edson Luiz Macedo. Edson, me conta aí como é que foi essa transição de obras para usinas. Para mim foi um grande choque. Eu trabalhava com construção de casa, a princípio comecei com construção de casa, piso industrial, reforma no geral. Aí eu dei um passo, né, que foi para trabalhar em obras de infraestrutura, que no caso foi quando eu trabalhei na Camargo Corrêa, no aeroporto de Congonhas. Né. Ali já foi um choque, já que começou a ficar maior e mais interessante. A partir daí eu passei no processo seletivo do Odebrecht e fui trabalhar em Salvador. E quando a gente começa a ver, estudar a estrutura, a gente via grandes estruturas de concreto, paredes gigantescas. Era algo muito novo, eu me senti perdido, né? Eu pensei, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas aos poucos foi desenvolvendo, foi aprendendo, né? Consegui aplicar o conhecimento que eu aprendi tanto com meu pai, quanto na experiência do dia a dia. Né? E o curso técnico de edificações me ajudou muito nesse sentido. E daí eu fui transitando, né? Fui devagarzinho, a Odebrecht parece que até que me ajudou um pouco, né? Quando ela me colocou no estudo, que era para começar a se adaptar naquele novo cenário, naquele novo momento. E então, depois de 30 dias, eu fui para a minha primeira usina, né? Era PCH Serra da Prata, na Bahia, em Medeiros Neto. Lá eram 3 usinas, né? 3 pequenas centrais hidrelétricas, que era Colino 1, Colino 2 e Cachoeira da Lixa. De Serra da Prata eu fui para a AHE, né? Aproveitamento Hidrelétrico Dardanelos. Também foi um grande desafio, porém em Dardanelos era um pouco mais fácil. Por ser uma obra maior, tinha mais atividades no pátio, os volumes eram um pouco maiores, né? Era uma obra de 260 mega. Então eu tinha mais atividades no pátio e acabei me centralizando no pátio. Né? A partir daí eu vim para o OHE Santo Antônio. Né? O consórcio Santo Antônio Civil, quando eu cheguei aqui eu levei um susto, né? Que eu estava acostumado com obra grande, né? Já tinha adaptado, porém quando cheguei em Santo Antônio eu vi os volumes gigantescos. Né? Então quer dizer, de lá para cá, os grandes desafios cada vez maiores. Cada vez maiores. E aqui em Santo Antônio, então, consolidou o maior desafio justamente pelo volume, né, de produção, volume de materiais, e também você tinha em mente liderar equipes na parte das centrais de carpintaria, é isso mesmo, né? Isso mesmo. E foi um grande desafio, porque quando eu cheguei, né, já tinha uma equipe se formando devagar, e a meta, né, o objetivo era montar uma central de armação com capacidade de 300 toneladas dia. Era um volume gigantesco. Quando você falava em Serra da Prata, você estava falando de 2 toneladas dia. Né? Falando de Dardanelos, você estava falando de 20 toneladas dia. Então você passou de 20 para 300 toneladas dia. E com uma equipe reduzida, pouca gente, tinha que montar o pátio, tinha que pensar na tecnologia. Né, e foi desenvolvido que comprou-se então um equipamento italiano. E o equipamento italiano era automatizado, o equipamento impressionante, né, acelera muito o processo construtivo, mas tinha um grande problema. Era algo novo, né, algo inovador, não se existia aqui ainda, né, não tinha conhecimento, então mão de obra para aquela atividade não tinha nenhuma. Né. Os italianos treinou a gente treinou
os integrantes e os integrantes passou a ensinar os demais, criou-se aquela sinergia, né, de multiplicação do conhecimento. E hoje o negócio flui sozinho, né, conseguimos atingir a produção de 450 toneladas num único dia. Ou seja, superou a expectativa. Superou as expectativas. Edson, fantástico a gente superar os nossos desafios. Com muita tecnologia, muita segurança, muito trabalho e muito treinamento. Enfim, Edson, em relação à segurança no trabalho, quais foram os principais desafios que você enfrentou na central de carpintaria e na central de armação? Quando a gente começou, né, o pessoal estava em transição. Essa transição não foi muito fácil, né? Foi uma transição complicada, né? Infelizmente, a gente teve alguns incidentes. E, através disso, a gente pegou o desafio, abraçou com força, né, e chamou os próprios integrantes, né, a própria equipe, central de carpintaria, central de armação, e começou a instigar, né, aquele sentimento de criar algo novo, achar métodos mais fáceis, né, mais eficazes e muito mais seguros. E, a partir daí, a gente começou a escutar, né, o próprio integrante, o ajudante, o armador, o operador de máquina, o carpinteiro, para começar a desenvolver os dispositivos. E nunca para de crescer e desenvolver. Todo dia cria-se algo novo, né? Agora mesmo a gente criou um batedor de arame, coisa impressionante. A ideia inicial se partiu de um ajudante que trabalhava lá, que ele pegava a furadeira todo dia de manhã, daí ele pegou e instigou, não, por que a gente não faz um motor para fazer isso? Então se criou, né, aos poucos foi se moldando e se criou então um batedor de arame. Isso é a inovação tecnológica a nível de chão de fábrica a serviço de segurança, não é verdade? Verdade. Parabéns lá para a equipe. Edson, gostaria de agradecer todo esse empenho que você tem, essa disponibilidade de você estar aqui conosco. Continue nesse caminho que é de sucesso. Se você quiser deixar algum recado para a equipe. Eu só tenho a agradecer, é um grande prazer estar aqui com vocês. Também vai o meu agradecimento, meu muito obrigado aí a toda a equipe, né, que o meu sucesso é graças à equipe, né, é o Consórcio Santo Antônio Civil, é a equipe num todo, porque a gente não é nada sozinho, né, a gente é uma equipe que caminha para frente. Isso aí. Parabéns, Edson. Pessoal, nós vamos ficando por aqui e você continua com a nossa programação. Tchau, até a próxima. Meu nome é Vinícius, sou engenheiro de campo responsável pela produção eletromecânica do gerador e da caldeiraria. Mas hoje o nosso foco será a equipe do gerador. Nossa equipe é constituída em torno de 70 integrantes e vamos dizer que 50% das nossas atividades está relacionada a espaço confinado. As outras demais atividades são relacionadas a trabalho em altura. E será um prazer estar mostrando para você a nossa área e o nosso dia a dia. Estamos aqui com o integrante Cleison, ele trabalha com a gente na montagem de gerador. Ele já está há 2 anos e meio trabalhando com a gente. E antes de entrar para a usina hidrelétrica, ele não tinha um contato que a gente tem hoje com a segurança do trabalho. Cleison, como era antes, onde você trabalhava com a segurança do trabalho? Qual era a relação que vocês tinham no dia a dia de vocês? No nosso dia a dia não existia a segurança do trabalho. A gente atracava o cinto no andame mesmo, nas peças. Agora não, o cinto é atracado individual, ficou mais seguro. Você se sente mais seguro hoje trabalhando na atividade de montagem do nariz do bulbo, então? Muito mais seguro que de antes. Bem, estamos aqui na elevação 2650, na máquina 37. Vamos entrevistar agora o Carlos Kleber, encarregado geral da montagem do gerador. Como que era feita a montagem do eixinho? Não, o eixinho, antes, né, quando nós íamos montar o eixinho no revestimento, a gente pegaria uma talha, né,
tombava o eixinho, posicionava uma talha, era colocado 2 talhas para fixar ele lá. Aí o Josemar, conhecido por Mordidinha, elaborou um dispositivo para fixar, para eliminar as talhas. E com isso aí nós tivemos um bom resultado. Agora vamos conversar com o nosso encarregado de serviço, Josemar, mais conhecido como Mordidinha. Ele tem para lá de seus 20 anos de experiência em obras de usina. Ele foi o grande mentor da elaboração desse dispositivo. Josemar, Mordidinha, explica um pouco aí quais eram as suas dificuldades antes de estar implementando esse dispositivo e o que te levou a pensar e a fabricar esse dispositivo. Na verdade, esse dispositivo é um dispositivo simples, né? Mas eu passei várias vezes pensando como bolar esse dispositivo, porque eu não poderia atrapalhar a produção e nem também fazer qualquer tipo de dispositivo para prejudicar um acidente na nossa área de trabalho. Depois passei para a minha engenharia, né? Passei para a engenharia como poderia ser feito esse dispositivo. A minha chefe, no caso, o meu encarregado geral, aprovou e foi indo, todo mundo foi aprovando, então hoje ele está aí, servindo a todos nós, né? Então tudo isso foi bom, de uma jogada só, a gente consegue trazer 2 peças ao mesmo tempo. Esse anel coletor é uma peça que não pode sofrer risco, né? Não pode bater ele em canto nenhum, e hoje nós temos essa segurança de estar trazendo esse anel coletor com segurança aqui para dentro, né? Para acoplar no nosso bobinoso aí, e com total segurança. Infelizmente, nossa jornada está chegando ao fim. Gostaria de agradecer pelo convite, por estar participando de ser um repórter por um dia. E espero ter contribuído para a TV Santo Antônio. E percebi o quanto é difícil ser jornalista e estar trabalhando na frente das câmeras. Acho que engenharia é um caminho mais fácil a seguir. E é isso, pessoal. Um abraço. E Hermínia, você está me devendo uma. Valeu! Bom, a música ela veio do berço, veio da família. Meu pai, meu tio tocavam desde garoto e eu cresci escutando meu pai tocando aquelas músicas de lambada, Jovem Guarda, e gostava demais. Até que eu cheguei na escola e alguns amigos meus também já estavam iniciando assim, a prática de violão. E aquilo me despertou ainda mais a vontade de começar a tocar. E com 12 eu já estava tocando minhas primeiras músicas, fazendo meus primeiros acordes. Eu acho tão bonito isso, de ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Viver da música, ela me trouxe um retorno financeiro, mas eu tinha que cumprir obrigações, então ela não vinha como uma questão terapêutica para mim. Tinha músicas que eu tocava que para mim não eram tão prazerosas, que não expressavam assim coisas que eu realmente acredito. Eu tinha que tocar o que o público às vezes pedia e o trabalho do músico muitas vezes é esse. Mas ainda assim era prazeroso. Hoje eu já não tenho tocado violão todos os dias, mas a vontade permanece todos os dias de tocar. A minha esposa, um dos pontos que contribuiu para conquistar ela foi a questão da música. E aí ela sentou lá do meu lado no sofá e eu comecei a tocar algumas músicas. E tem uma música que eu toquei muito para ela, que é uma do Lulu Santos, que é Ela Me Faz Tão Bem. E eu acho que eu vou ter que tocar esses dias aí, porque senão, se a gente não reforçar o que sente, o amor pode parar um pouco, né? A alegria que me dá, isso faz sim eu viver. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. E o que eu ganho e o que eu perco, ninguém
saber. O canteiro de obras, eu acho que esse ponto da música sempre está presente na minha vida, até no trabalho ela apareceu. Eu tive a oportunidade de montar um projeto com a ajuda do Mota, com a ajuda do Rodrigo, de um espaço cultural onde as pessoas poderiam estar tocando as suas músicas, expressando a arte que cada um tem. A música está no coração de todos, né? Então ficou uma satisfação enorme pelo trabalho. Foi um trabalho de 2 anos com um resultado incrível que foi a gravação do CD. E com certeza toda essa história de música na minha vida influenciou para estar investindo nesse projeto, que deu certo. Sei que ela nunca mais apareceu. A minha vida muda sempre lentamente, como a lua que dá voltas pelo céu e mexe tanto com o presente quanto ausente. Eu sei, não sou vidente, mas sei o rumo do seu coração.